Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez, hoje para dar continuidade às nossas aulas aí de geometria espacial. E hoje o tema tá aqui, ó, cilindro, tá? Vamos falar sobre essa figurinha aqui. Então basicamente o que é que vem a ser um cilindro? Tá aqui, ó, cilindro é um sólido geométrico que possui duas faces circulares, congruentes e paralelas. Só lembrando aqui, ó, que congruentes na matemática significa iguais, tá? Então eu tenho duas faces iguais. E essa figura que vai aparecer na tela de vocês agora, ó. Então eu tenho aqui um cilindro bem padrão, tá? Então olha só, é um sólido geométrico, claro, né? Ele é um sólido porque ele possui capacidade. Eu posso fazer um furo aqui e encher ele de qualquer coisa. Ele possui duas faces circulares, olha aqui, ó, faces circulares. Está aqui, a primeira face está aqui, a segunda face, né, tá aqui embaixo, ó, também face circular. Então eu tenho face circular lá em cima, face circular aqui embaixo, elas são congruentes, ou seja, elas são iguais e também são paralelas. Nós já vimos aí o conceito de faces paralelas quando a gente estava falando sobre prisma. Beleza, galera? Então é o seguinte, eu tenho alguns elementos aí para esse cilindro. Por quê? Se ele tem faces circulares, todo círculo tem o que a gente chama de raio. Então tá aqui, ó, eu tenho o raio da face aqui em cima e vou ter um raio também, vou só chamar de R aqui para a gente ganhar tempo, ó, um raio da face lá embaixo. Eu tenho também aqui, ó, a altura de um cilindro. A altura de um cilindro está aqui representado pela letra H. Eu tenho também essa linhazinha aqui que eu vou chamar de G, mas ela chama-se geratriz do cilindro, beleza? O cilindro ele é chamado também de sólido de revolução. Ora, por que sólido de revolução? Então imagina isso daqui, eu tenho um eixo, ó, tá meio tortinho aqui. Eu tenho um eixo e aqui do lado uma espécie de retângulo. Uma espécie não, né? É um retângulo, tá? Então entende aí que eu estou tentando desenhar aqui um retângulo. E se eu girar esse eixo aqui, ó, eu vou ter essa figura que é o próprio cilindro, tá? Então eu tenho esse eixo aqui, essa vertical, um retângulo aqui colado nele. Se eu girar, imagina que o eixo fosse essa caneta aqui. Se eu giro a caneta, vou ficar girando ela, eu vou ter, né, pelo menos visualmente, um sólido chamado cilindro. Então, olha só, eixo do cilindro também é mais um elemento dele. O eixo ele passa aqui, ó, no centro das duas faces. Então, eu tenho aqui uma face, né, circular, eu vou descendo, vou descendo, vou descendo e vou passar pelo centro da outra face circular. Beleza, galera? Então, ó, os elementos que eu tenho do cilindro: raio, tenho geratriz, tenho a altura, né, que nós já vimos aqui, e eu tenho também o eixo, ó, eixo. E sempre que a linha desse eixo aí conter a altura, tá, a altura do cilindro, eu vou dizer que esse cilindro aqui, ele é um cilindro reto, tá? Da mesma forma que nós vimos lá os prismas, né? O prisma ele poderia ser reto ou oblíquo. E o cilindro também, ele vai poder ser reto ou oblíquo. Ele vai ser reto quando o eixo e a altura estiverem na mesma linha. Ou seja, o eixo vai fazer 90 graus lá com o raio. Coloquei aqui, ó, tá? Então, beleza. Se eu sei que tem dois tipos de cilindro, reto e o oblíquo, eu tenho essa figura aqui agora. Olha só, o cilindro reto eu já tenho aqui. Por que que eu sei que ele é um cilindro reto? Porque se eu passar o eixo aqui, ó, tá? Mais uma vez, ignora aí que tá um pouquinho torto. Se eu passar o eixo aqui, ele está coincidindo com a mesma linha aqui da altura, ó, a altura está aqui, está fazendo um ângulo de 90 graus com o raio, logo isso daqui é o nosso cilindro reto. E aqui eu tenho um cilindro oblíquo, tá? Por que que eu sei isso? Porque o eixo, ó, ele passa aqui pelo centro das duas faces, olha lá, ó, e com o raio da sua face não está fazendo um ângulo reto, está fazendo um ângulo qualquer aqui. Beleza, galera? Então, basicamente, essa daí é a diferença. Eu tenho aqui o cilindro oblíquo e o cilindro reto. Beleza? Então, tem também aqui o que a gente precisa saber, a seção meridiana. Seção meridiana é a região determinada pela interseção do cilindro com um plano que contém o eixo. Galera, como assim? Olha aqui, eu tenho um cilindro aqui, tá? Diga-se de passagem, eu tenho aqui um cilindro reto, tá? Que nós acabamos de ver o que que é. E aqui tem o seu eixo, ó. Vou só chamar de E, tá? Então, é de eixo. É essa linha que está passando aqui bem no meio dos dois centros aí das nossas faces. Seção meridiana é quando eu pego um plano, foi até chamado aqui de plano alfa, tá? Eu tenho esse plano aqui, eu vou cortar o cilindro bem ali no meio, ou seja, bem passando ali no seu eixo. Quando eu faço isso, eu tenho essa outra figura aqui que foi gerada, e essa parte azul da figura é chamada de seção meridiana.
toda a seção meridiana de um cilindro vai ser representada por um retângulo. Basicamente é isso. Então, olha aqui, o que eu tenho que prestar atenção? Essa figura representada de azul aqui é o que nós chamamos de seção meridiana. Ela é retangular e sempre vai ser retangular. Só que aqui eu tenho R, aqui eu também tenho R. Então, essa base desse retângulo é 2 R's. Tudo bem? E a altura aqui continua sendo o mesmo H, né? Eu não coloquei aqui do lado, ó. Se aqui fosse H, aqui continua sendo H. Todo círculo tem um raio, né? Então eu tenho um raio para um lado, um raio para o outro. Aqui eu tenho 2 R's de base. Então a seção meridiana é um retângulo. Esse retângulo tem a base 2 vezes o R e tem a altura que é a mesma altura do cilindro. Vamos continuar aqui. Agora nós temos o que chamamos aí na geometria espacial de cilindro equilátero. O que significa cilindro equilátero? Pessoal, bem tranquilo. Imagina que eu tenho aqui o raio R, né? Tem aqui raio R. Tenho para esse lado também raio R, ou seja, o diâmetro, que seriam 2 vezes o raio, vai ser 2 R's. Toda vez que a altura for igual ao diâmetro, ou seja, toda vez que a altura for igual a 2 vezes o raio do cilindro, eu vou chamar isso daqui de cilindro equilátero, tá? Então é isso aqui, ó. Cilindro equilátero é quando a altura do cilindro é igual ao seu diâmetro, ou seja, é igual a 2 vezes o raio. E a sua seção meridiana, quando eu passar aqui aquele plano pelo eixo do cilindro, eu vou ter a seção meridiana sendo um quadrado. Ah, mas você não acabou de dizer que vai ser um retângulo? Sim, quadrado é um retângulo, só que seus 4 lados são iguais. Beleza, pessoal? Então, ó, imagina que eu estou desenhando aqui um quadrado, é a seção meridiana de um cilindro reto. Aqui é 2 R's, aqui também vai ser 2 R's. Se é um quadrado, aqui em cima vai ser 2 R's e aqui também 2 R's, tá? Então tem a seção meridiana de um cilindro equilátero, sempre será um quadrado. É bom você anotar isso daí. E agora a planificação de um cilindro. O que eu entendo como planificação de um cilindro? É como se você estivesse desmontando ele. Então eu tenho um cilindro aqui, é um cilindro tradicional, cilindro reto. Eu tenho uma face aqui em cima, tenho uma face lá embaixo. Olha elas aqui, ó. Coloquei aqui separadamente, estou desmontando o cilindro. Eu tenho uma face aqui embaixo. Essa parte aqui, ó, lateral, eu também estou abrindo ela. Olha aqui, ó, é como se essa face lateral fosse uma cartolina que você juntasse lá suas duas extremidades. Então você vai ter um cilindro. Quando você abre essa cartolina, você vai ter essa figura aqui, ó, um retângulo, beleza? Então eu tenho a planificação de um cilindro. É um retângulo e 2 círculos. Foi? Então isso daí que vocês precisam entender. Por que eu preciso entender da planificação de um cilindro? Porque agora você vai começar a calcular as suas áreas. Por que as suas áreas? Porque eu vou ter a área lateral, eu tenho a área da base, e se eu juntar tudo isso daí, eu vou ter a área total, beleza? Olha só como é que vai ficar. Eu tenho aqui um cilindro, né? Aquele lá do início do nosso vídeo de hoje, eu tenho um cilindro e, como qualquer cilindro, ele vai ter 2 faces circulares e vai ter esse corpo lateral aqui. Se eu quiser calcular a sua área, vamos começar aqui pela área. Pessoal, eu tenho aqui a área da base, ó. A área da base vou chamar de AB. Olha, se a base ela é um círculo, a área do círculo é calculado como π vezes o r ao quadrado. Beleza? E a área lateral? A área lateral, nós vimos ali do lado que essa área lateral ela é um retângulo. Ela é um retângulo cujo comprimento é o comprimento da circunferência, que é 2πr, ó. 2πr. Isso daqui é a base e a altura continua sendo h. Então a área lateral de um cilindro é 2πrh. Se eu quiser então a área total, olha, a área total de um cilindro, que normalmente é isso que vai ser pedido, eu estou chamando de AT, vai ser a área lateral, que é 2πrh, mais, olha, a área da base, só que tem que lembrar que você tem 2 bases, né? Uma lá em cima e uma aqui embaixo. Nesse caso aí, base e face é a mesma coisa. Valeu? Então, se eu tenho 2, eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar por 2, ó. 2πr ao quadrado. Colocando 2π em evidência, porque ele aparece tanto no primeiro termo aqui quanto no segundo termo, eu vou ter que a área total de um cilindro é igual a 2πr que multiplica h mais r. Beleza? R mais h, tanto faz a ordem aqui. Então eu tenho, ó, área total, que normalmente é o que é pedido. Ó. Área total é 2πr vezes h mais r.
Eu tenho aqui a área da base, πr². Por quê? Porque é a área de um círculo. Área lateral, 2πrh. Dá para demonstrar isso, mas hoje você só vai memorizar que a área lateral é 2πrh. E aqui a área total, né? Então eu vou pegar aqui 2πrh mais 2 vezes a área da base, normal, né? Área lateral mais 2 vezes a área da base, e eu transformei nisso. Então é isso daqui que você vai ter que memorizar quando se fala de área total, área de um cilindro. Beleza, galera? Só que eu não tenho só área, eu também tenho volume. E o volume do cilindro é o mais fácil, ó. O volume do cilindro eu vou chamar de V, vai ser sempre igual à área da base vezes a altura. Olha, a base está aqui, ó, a área da base está aqui, é πr². A altura é h, então o volume de um cilindro é πr² vezes h. Só isso. Tranquilo? Então memoriza essas duas formulazinhas aqui, ó, volume de um cilindro, πr² h. Área total de um cilindro, 2πr que multiplica h mais r. Pronto, só isso. Beleza, galera? Então, espero que tenham gostado. É só aguardar aí as nossas aulas de exercícios. No mais, um abraço do professor Reinaldo Amirato.